Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos. 2 meses depois do início da pandemia da Covid-19, chegam-nos notícias de que mais de 500 mil de portugueses procuram auxílio nos bancos alimentares e noutras instituições de caridade. O aumento dos pedidos de ajuda alimentar é muito mais repentino do que aconteceu com a crise de 2009-2014. Segundo uma sondagem da Proteste DECO, 60% dos trabalhadores portugueses já perderam rendimentos devido à pandemia, seja porque perderam o emprego ou parte do salário devido ao layoff. Os mais afetados são as pessoas em idade ativa, principalmente aquelas que têm crianças. A pandemia empurrou para situações de extrema necessidade famílias que tinham até agora uma vida equilibrada. Quando tudo parecia bem encaminhado, eis que uma nova crise vem expor as vulnerabilidades de uma economia assente em salários baixos, muito dependente das exportações, que já cresceram drasticamente em alguns setores, porque a crise é global, e ainda das receitas do turismo, praticamente inexistente nestes tempos de confinamento. E desta vez, nem emigrar é a alternativa. Conseguiremos sair desta crise como saímos da anterior? Saberemos aproveitá-la para corrigir velhas fragilidades? Convidámos para conversar comigo e com o professor Adalberto Campos Fernandes, o Dr. Bagão Félix, economista, que desempenhou diversos cargos governativos, entre eles Ministro da Segurança Social e do Trabalho e Ministro das Finanças, assim como a professora Alexandra Lopes, socióloga, doutorada pela London School of Economics, investigadora e docente na Universidade do Porto e que tem trabalhado na área da pobreza e da exclusão social. Professor Adalberto Campos Fernandes, cá estamos para mais um 30 Minutos. Na verdade, uma saudação especial à Maria Elisa e um cumprimento muito especial também à professora Alexandra Lopes e ao Dr. António Bagão Félix. Creio que vamos ter condições para ter uma conversa muito interessante a propósito daquilo que é o efeito colateral mais violento e mais difícil de medir da crise sanitária que aparentemente estamos a controlar nesta primeira fase. Dr. Bagão Félix, como é que bastaram 2 meses para expor uma crise desta dimensão? Boa tarde, quero cumprimentar a Maria Elisa, bem como o professor Adalberto Campos Fernandes e a professora Alexandra Lopes. É um gosto estar aqui. Esta crise é uma crise, obviamente, não tem nada a ver com a economia e que, portanto, nunca veio nos manuais de economia, porque é uma crise simultaneamente do lado da procura e do lado da oferta. Isto não era verificável e, portanto, é uma crise de grande magnitude dos dois lados da economia e muito avassaladora em termos das suas consequências imediatas. Isto é, não se vai sentindo a crise. A crise chega no dia e tem, portanto, uma forte incidência. Eu penso, apesar de tudo, que esta crise no nosso país, que é o que estamos a tratar, tem alguns aspectos que a tornam para alguns grupos de risco, que a Maria Elisa, na sua introdução, referiu, ainda de uma maior intensidade e magnitude. Em primeiro lugar, porque as famílias, em geral, refiro-me a valores gerais e macroeconómicos, a nossa taxa de poupança é baixíssima e a nossa taxa de endividamento familiar é elevada. Ou seja, as famílias não têm posição de recuo, do modo geral. Não tem aquilo que os velhos chamavam antigamente pé de meia. Também tem um pouco a ver com a lógica das sociedades contemporâneas, que é viver para o dia seguinte e não para calcular situações de risco ou das gerações imediatas, dos filhos, dos netos. Este é um ponto, do ponto de vista comportamental e do ponto de vista macroeconómico, é algo importante. Por outro lado, o que é que também, para concluir nesta primeira intervenção, estamos também a sofrer mais a incidência de um mercado laboral muito segmentado,
muito segmentado, por exemplo, em termos de precariedade, em termos de, claramente é o que nós vemos no layoff, esta crise abate-se imediatamente sobre as microempresas, sobre as empresas pequenas, que não têm capitais próprios, que também não têm qualquer capacidade de contornar durante algum tempo esta questão, e, como também disse, das famílias que têm filhos que muitas vezes eram alimentados nas suas escolas, nos seus estabelecimentos de educação, e finalmente a velhice. Nós somos dos países mais velhos do mundo, e também somos dos países em que essa velhice não é apenas consequência de se nascer menos e viver-se mais tempo, esse aspecto é positivo, mas viver-se, somos no contexto da União Europeia, dos países em que vivemos menos tempo sendo velhos, sem qualquer tipo de dependência grave. Ou seja, a questão da comorbilidade é muito importante nos velhos. E também, terminando, há aqui uma questão que é importante hoje, que é importante e é negativamente importante na minha opinião, não é? É que a nossa sociedade, as sociedades, aliás, atuais, são muito utilitaristas. E o velho sente-se descentrado, sente-se fora da ideia de ser útil, da ideia de poder transmitir a sua vivência, a sua ancianidade, a sua sabedoria de vida aos outros. E, portanto, foi sendo apartado, e concluo dizendo o seguinte, se nesta pandemia já tivesse morrido uma criança, imagino, e certamente com razão, a quantidade de dramatismo e a quantidade de noticiário sobre essa morte isolada. A morte dos velhos, aqui como noutras partes do planeta, é sobretudo uma questão de números, de percentagens. E os velhos são muitas vezes, e em Portugal também são, a posta restante social. Professora Alexandra Lopes, nós tínhamos conseguido sair da crise de 2009, 2014, o desemprego recuara, o rendimento das famílias aumentara. Como é que as fragilidades sociais voltaram em força com tanta rapidez? Bom, deixe-me primeiro também retribuir as saudações e cumprimentar o professor Adalberto, o professor Bagão Félix e a doutora Maria Elisa. É um gosto estar convosco. E eu julgo que no fundo já deu resposta a essa pergunta, porque isto só veio de alguma forma tornar mais visível um conjunto de dinâmicas que são conhecidas, que estão amplamente documentadas e que quando o país treme se tornam visíveis ou se tornam mais visíveis. Repare que é verdade que estávamos finalmente a começar a respirar um bocadinho melhor, pelo menos íamos construindo essa ideia coletiva de que as coisas devagarinho estavam a melhorar, mas naquilo que é a vida do dia-a-dia de muitas e muitas famílias no nosso país, as coisas estavam a melhorar realmente a uma velocidade muito, muito, muito lenta. Eu lembro que uma das características da pobreza no nosso país, e que não é de agora, não é uma novidade, tem a ver com aquilo que nós chamamos a pobreza na distribuição primária do rendimento, ou seja, convém ter presente que uma boa parte daqueles que são classificados como pobres, ou não sendo, o que é pior ainda, às vezes oficialmente classificados como pobres, estão um nadinho acima da linha de pobreza, o que não significa necessariamente que as suas condições de vida sejam tremendamente diferentes daqueles que estão oficialmente em condição de pobreza. Talvez, desculpe, professora Alexandra Lopes, talvez convenha explicar como é que é definida essa linha de pobreza, que é um mediano de 60% do salário, não é? Médio. Não do salário, não do rendimento. Sim, a linha de pobreza no nosso país, como de uma forma geral em todos os países da União Europeia, isto resulta de um consenso político, naturalmente, é definida
a 60% do rendimento mediano. O que é que isto significa? Isto significa que todos os anos o INE, nos levantamentos que faz, no fundo, calcula o rendimento total da população portuguesa, calcula o valor mediano, e o valor mediano, para quem nos ouve, é o valor abaixo do qual estará 50% da população, ou seja, metade dos adultos oferirão um rendimento abaixo desse valor mediano, e depois calculamos 60% desse valor mediano. Mas é importante também esclarecer que nesta operação estatística, o rendimento, para efeitos de apuramento daquilo que é o nosso rendimento individual, não resulta de uma divisão simples, o rendimento total a dividir pelo número de portugueses. Não. Há aí um processo de harmonização, digamos assim, que tem a ver com a necessidade de calcular os efeitos da dimensão dos agregados, e por isso a linha de pobreza em rigor representa ou traça-se a 60% do rendimento mediano do adulto equivalente. De acordo com os últimos dados do INE, este valor estava nos valores mensais, que é sempre mais fácil de perceber, os 501 euros adulto equivalente. O que significa que se uma pessoa tiver um rendimento de 502 euros, já não é considerada pobre. Oficialmente já não está em situação de pobreza. E note que, o que é que isto significa? Isto significa, entre outras coisas, e para terminar o raciocínio que iniciava há pouco, uma boa parte da população que estruturalmente aparece neste grande lote de pessoas em situação de pobreza, e eu lembro que, de acordo com os últimos dados do INE, eram mais de 17% os portugueses sinalizados em situação de pobreza monetária. Portanto, estamos a falar de cerca de 1.700.000 pessoas ou mais. Muitas destas pessoas não são desempregados, não são pensionistas, são pessoas que têm uma atividade no mercado de trabalho, portanto têm uma ligação efetivamente ao mercado de trabalho, mas que não é ainda assim suficiente para as retirar desse espaço a que nós chamamos pobreza monetária. Ora, quando nós vivemos tão próximo da linha d'água, como eu costumo dizer, qualquer onda no oceano pode facilmente fazer algo submergir as pessoas. Muito obrigado. Fomos também ouvir a doutora Isabel Jonet, presidente dos Bancos Alimentares, instituição fundamental na ajuda aos mais vulneráveis. São tempos difíceis estes que vivemos, porque muitas famílias, de uma forma brusca e inesperada, viram-se sem qualquer rendimento ou remunerações, famílias que tinham a vida equilibrada, que conseguiam ter o dinheiro que precisavam ao fim do mês para pagar as suas contas e provir a todas as suas necessidades, e porque ficaram impedidas de trabalhar ou porque a entidade patronal as mandou para casa pelas restrições impostas pelo estado de emergência, ficaram sem salário. Estamos a falar de pessoas de várias profissões, sobretudo prestadores de serviços, trabalhadores independentes, muitas pessoas ligadas à economia informal, que por vezes, em paralelo com um salário mínimo, tinham alguns pescados, e este tipo de pescados deixou completamente de existir, mas também até trabalhadores que estão agora em layoff e que, ganhando apenas uma parte do seu salário, não conseguem equilibrar as contas ao fim do mês. A maior parte destas pessoas são pessoas que estão em idade ativa e que têm filhos, e isto é uma situação muito preocupante, porque com o encerramento das respostas sociais, nomeadamente das creches, dos jardins infantis, das escolas, dos ATLs, muitas destas crianças que comiam nestas respostas sociais agora têm que ser alimentadas em casa, e portanto isto é um peso adicional para as famílias e faz com que ainda se desequilibre mais aquilo que é a economia doméstica, que já era muito, muito precária e que não tinha almofada. Em Portugal, a maior parte dos trabalhadores têm salários muito baixos e, portanto, basta uma pequena brisa, que não é este furacão que devastou
Portugal e o resto dos países em todo o mundo para se desequilibrarem. Temos muitas famílias pobres. Em Portugal há 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros, há 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês, e quando há qualquer incidente deste tipo, estas famílias caem rapidamente numa situação de pobreza conjuntural. Porque temos em Portugal um fenómeno que não é novo, que não se tem conseguido lidar com ele, que é a pobreza estrutural, que tem mais a ver com a idade, com as baixas pensões de reforma, com a falta de qualificações e com a deficiência. Quando há uma crise, vem-se a crescer a pobreza conjuntural. E neste caso, a pobreza conjuntural é grande e foi muito súbita, muito diferente daquilo que se passou na crise de 2010, onde devagarinho as pessoas foram empobrecendo. Aqui, de um dia para o outro, empobreceram. E isto fez com que a pobreza crescesse de forma súbita em Portugal. Dr. Bagão Félix, a crise expôs não só estas dificuldades financeiras de que temos estado a falar, mas também desigualdades no acesso aos serviços. Evidente, por exemplo, no facto de só agora muitas pessoas terem percebido que há cerca de 50 mil crianças sem acesso a um computador para poderem seguir as aulas online. Conseguiremos agora operar mudanças estruturais para as desigualdades não continuarem a ser tão grandes na nossa sociedade? Se dizer, é um lugar comum que a crise é também uma ocasião de discernimento e uma ocasião para novas oportunidades. E a questão que levanta, em termos mais gerais, relaciona-se com o que é que vai ser o país e o mundo, neste caso o nosso país, depois de debelada esta crise sanitária. Fala-se de uma nova normalidade, mas é evidente que uma nova normalidade não pode ser a velha normalidade. Nós, de algum modo, pegando também na imagem que a professora Alexandra Lopes há pouco referiu, a nossa economia é muito débil, do ponto de vista da estrutura empresarial, do ponto de vista da formação e qualificação das pessoas, do ponto de vista da convergência que se nota muito entre o chamado salário médio e o salário mínimo, portanto uma espécie de balcanização ou albanização, melhor dizendo, da grelha salarial, e nós caminhamos na economia numa camada muito fina de gelo. Qualquer pequena questão, o gelo quebra e as consequências são muito maiores. Eu creio que há aspectos que poderíamos, enfim, não quero estar a ser aborrecido e exaustivo, longe disso, mas há alguns aspectos que nós temos que ter em conta. Não é? Em primeiro lugar, o mercado de trabalho. Eu acho que, por exemplo, a questão do teletrabalho ou trabalho à distância são aspectos positivos, desde que sejam doseados de uma maneira que concilie a produtividade com o respeito pelas pessoas que trabalham e também pela melhor conciliação entre responsabilidades pessoais e familiares e profissionais. Isso, de algum modo, tem a ver com a questão que me colocou. Depois, agora, nesta crise, eu vou aqui muito rapidamente referir um ponto que, do ponto de vista ideológico, nunca me seduziu, pelo contrário, mas que neste momento acharia que era muito útil. Como eu disse há pouco, esta crise, do ponto de vista económico, não está escrita em nenhum manual, porque houve uma súbita diminuição da oferta e uma súbita diminuição da procura por causa do confinamento e não só. Bem, há dinheiro que está a ser disponibilizado através do sistema bancário e financeiro para as empresas, muitas vezes sob a forma de empréstimos, com garantia do Estado, etc. É evidente, isso é positivo, isso pode dar folga às entidades empresariais e empregadoras, mas é algum peso burocrático, é mais do mesmo. E eu creio que, por exemplo, aquilo que se chama o dinheiro helicóptero, ou seja, o dinheiro, em vez de ser entregue às empresas, devia ser entregue às famílias, sobretudo aquelas abaixo de um determinado limiar de rendimento, de maneira a que, no momento em que é possível reiniciar o motor de arranque da economia,
que é do lado da procura neste caso, elas tenham algum dinheiro. Portanto, nesse sentido, eu não sou favorável ao rendimento básico universal, porque acho que tem vantagens, mas tem um inconveniente de ser um incitamento à preguiça, ou ao ócio, melhor dizendo, negativo, e por outro lado, o sistema tributário era incomportável para o sistema tributário, um sistema desse tipo. Há algumas estações de seguridade, como o rendimento social de inserção e outros. Mas neste momento, excepcionalmente, perante uma coisa que nunca aconteceu, essa ideia do dinheiro entregue às famílias, repito, não universalmente, mas com aferições do ponto de vista das suas dificuldades, acho que era um caminho que podia ter sido seguido e que, na minha opinião, teria algumas vantagens. Só mais um ponto, se me permitem. De algum modo, brincando com a etimologia da palavra economia. Economia quer dizer oikosnomos. Oikosnomos quer dizer a administração da casa, a ideia da administração do lar. E, portanto, esta crise sanitária e depois económica e fundamentalmente social leva-nos a pensar que a ideia da proximidade, a ideia da família, no seu sentido não apenas consanguíneo, familiar, etc., mas do ponto de vista económico, tem que ser a base subsidiária de qualquer organização da sociedade. E nós, muitas vezes, e com isto concluo, estamos sempre a pensar que são os outros que têm de resolver os nossos problemas. Eu posso não ter muito dinheiro para poupar, mas se quiser poupar, consigo. Porque há 100 anos e há 50, os nossos avós e bisavós e pais também conseguiam poupar com dificuldades. Portanto, a poupança não é só uma questão de ligação ao rendimento, é uma questão de cultura de base da ideia de solidariedade com as gerações que se nos chegam. Professor Adalberto, o Dr. Bagão Félix lembrou há pouco que realmente cada crise abre também uma nova oportunidade. No entanto, num texto publicado no Jornal Público, no 13 de abril, o filósofo José Gil afirmava que este período de luta pela sobrevivência física não gerou até agora nenhum sobressalto político ou espiritual, nenhuma tomada de consciência da necessidade de mudar de vida. Não é estranho que assim seja? Maria Elisa, eu creio que poderá parecer estranho, mas confrontados que estamos com a realidade, não é tão estranho quanto isso. Nós temos uma grande tendência para nos refugiar nos automatismos de base e uma enorme dificuldade em abrir o espírito para compreender novas realidades. O Dr. Bagão Félix falava de uma crise sanitária, económica e social. Eu vou mais longe e falo de uma crise humanitária e, se quiser, de uma crise de valores, que atinge todo o hemisfério norte, os países ditos mais desenvolvidos, mais ricos, todas as economias liderantes e mais pujantes do ponto de vista da investigação científica, da inovação tecnológica. O meu receio é o que está implícito nessa citação que faz. É de que, passado a tormenta, passado o efeito do tsunami, nós voltemos à praia com o mesmo balde, com a mesma pá e com os mesmos hábitos e não aproveitamos a circunstância para pensar, por exemplo, aquilo que o Dr. Bagão Félix dizia, ao qual eu sou muito sensível, que é considerar os idosos a aposta restante da sociedade. Eu ainda hoje li um texto numa rede social de alguém que se insurgia contra o confinamento porque dizia essa pessoa, bom, se isto ainda assim matasse pessoas jovens ou crianças ou jovens adultos, valia a pena ficarmos em casa. Mas sendo desta forma não valerá a pena. Há, portanto, um deslaçamento social que não é apenas nas relações, no modo de organização, é também um deslaçamento ético, que vem do utilitarismo que o Dr. António Bagão Félix referiu, vem do egoísmo social absoluto e da ideia de que efetivamente alguém há de resolver por nós aquilo que nós individualmente não resolvemos. Termino esta nota com aquilo que a professora Alexandra Lopes disse sobre o tecido tão frágil que constitui há tantas décadas o nosso modelo de desenvolvimento económico e social, fortemente ancorado nas exportações, mas dentro das exportações no turismo, que em si mesmo não é necessariamente negativo, mas a falta de comparência que nós temos tido ao longo de décadas nos diferentes governos, todos nós, em trazer para Portugal uma economia mais baseada na inovação, na diferenciação tecnológica, na indústria, e por isso sempre que a maré enche,
nós não só molhamos os pés, como molhamos as pernas e os calções e ficamos numa situação de grande debilidade. Não é só na sociedade, eu também na saúde tenho receio de que, passada esta tormenta, nós voltemos àquela rotina de business as usual e que não retiremos para o futuro as lições deste contexto, que é um contexto único, que não vem nos manuais de economia, como também nunca foi escrito nos manuais de saúde pública. Muito obrigado. Professora Alexandra Lopes, com o fim do confinamento que se avizinha, o início do fim, pelo menos, vai começar um período de recuperação económica necessariamente lento. Acredita que essa batalha se consiga travar de uma forma agora mais inclusiva? Bom, eu quero sempre acreditar, não é? Porque no dia em que deixarmos de acreditar, bom, fechamos nós a nossa loja e já não vale a pena persistir neste caminho, mas não estou tão otimista assim. Deixando para o professor Bagão Félix a análise mais económica e permitindo-me a mim uma análise mais sociológica, eu começaria desde já por destacar que o fim do confinamento, sob a forma de um documento que o decreta, não tem necessariamente impacto imediato ao nível daquilo que é o comportamento das pessoas. Nós, no nosso comportamento cotidiano, não respondemos apenas a normas, a regras que emanam das instituições que nos gerem. Nós avaliamos sempre aquilo que são as oportunidades, os riscos, as consequências dos nossos comportamentos. E, portanto, é muito interessante agora observar o que é que se vai passar ao nível do comportamento individual no que diz respeito ao grau de confiança que as pessoas sentem para efetivamente irem retomando as suas atividades normais. Não basta que a porta do cabeleireiro passe a estar aberta, eu tenho que me sentir tranquila para efetivamente passar aquela porta e consumir aquele serviço, não é? E essa é uma área que eu confesso que ainda hesito quando tento, num exercício mais prospectivo, antecipar o que é que poderá vir a acontecer. E, portanto, se calhar a retoma não vai ser tão rápida quanto isso, também por esta dimensão mais comportamental e que resulta da apreciação de risco que cada um faz nos seus comportamentos cotidianos. Dr. Bagão Félix, com certeza que, como a professora Alexandra Lopes acabou de dizer, a recuperação será lenta, mas vai ser possível evitar a austeridade, como com alguma constância tem afirmado quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, e já agora conseguiremos, com esta reforma, alterar o paradigma de que falou há bocado, da tal sociedade muito virada para o consumo, para uma outra sociedade com mais humanismo? Infelizmente, nesse aspecto, sou pessimista. Acho que, uma vez, fazendo a imagem do Dr. Adalberto Campos Fernandes, uma vez passado o tsunami, nós vamos para a praia mais ou menos da mesma maneira. E sem dúvida que essa é uma questão importante do ponto de vista sociológico, do ponto de vista comportamental. A questão que, se vamos ter austeridade ou não, bem, nós já estamos a ter austeridade, não é? Porque há muitas pessoas que estão no desemprego, há muitas pessoas que estão em layoff, há muitas pessoas que estão numa situação de grande debilidade, como, enfim, já todos nós falámos um pouco. Digamos que esta situação, eu percebo que é que, quando o governo diz que não haverá medidas de austeridade, eu percebo o que quer dizer. É jogar um bocadinho com a palavra austeridade, não é? Não haverá receitas, medicamentos da austeridade clássica, de desequilíbrios macroeconómicos, porque esses desequilíbrios macroeconómicos desaparecerão, esperamos, uma vez desaparecida a crise sanitária. Portanto, nesse sentido, não haverá pacotes de austeridade. Mas, desculpe, mas isso poderá também querer dizer que não haverá um recuo nas políticas sociais. É possível que isso venha a acontecer? Não.
Não, haverá, vamos lá ver, Portugal neste momento já esteve melhor, e portanto, peço desculpa, já esteve pior, mas Portugal neste momento é o 9º país do mundo, do planeta com a maior dívida pública. Portanto, um aumento da dívida pública em função destas medidas absolutamente contingentes e necessárias vai avançar para valores que tornam mais pesado o contributo dos contribuintes futuros. Isto é o problema de qualquer dívida. Não é? Por outro lado, somos o 17º país do mundo com maior dívida externa. E, portanto, o relançamento do investimento, que normalmente tem sido feito através de déficit externo, evidentemente, ajustamento de placas tectónicas brutais. Há outro ensinamento que se tira desta crise sanitária, com as consequências económicas e sociais que nós estamos já a conhecer, que é não devemos apostar no futuro em setores muito concentrados. Por exemplo, o turismo, a hotelaria, ou determinado tipo de zonas da economia, porque, como aliás nas nossas casas, a melhor maneira de controlar riscos é diversificá-los. Isso é também uma lição que daqui se tira. Portanto, os países do sul da Europa estão com este problema, especialmente por causa do turismo e por causa do grande e elevado endividamento público. Olha, Maria Elisa, para concluir, estamos perante um dilema nesta fase, que é um dilema para o qual eu não tenho resposta, até porque não domino alguns assuntos, não é? É o seguinte, ou se quisermos ter menos recessão económica, vamos ter mais colapso no sistema de saúde e mais mortes. Ou em alternativa, se quisermos ter menos mortos, podemos dar, entre aspas, ao luxo de ter uma recessão maior. Nenhuma destes extremos deste dilema são agradáveis, nada disso, não é? E, portanto, eu creio que aqui tem que se fazer um pouco a navegação à vista, como, aliás, creio que as autoridades públicas e sanitárias e políticas têm feito, de um modo geral, do ponto de vista com todas as dificuldades, de uma maneira correta, mas essa navegação à vista, para este momento muito específico, não deve fazer perder o sentido estratégico de qual a economia que queremos para o futuro. E a economia que queremos ter para o futuro, com este endividamento, com estes problemas estruturais, com o mercado laboral muito diferenciado e com um índice de pobreza, mesmo após transferências sociais, ainda muito significativo, não pode ser o modelo que nós vínhamos tendo até agora. Nós já não temos praticamente nenhuma atividade económica significativa nas mãos dos portugueses. Portanto, nós estamos completamente dependentes do capital estrangeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Navegação à vista e as pessoas que possam pensar este problema descomprometidamente, sem uma lógica de cacifo partidário, ou político, ou doutrinário, poder desenhar o que pode ser estrategicamente o Portugal depois dos ensinamentos e das dificuldades desta crise. Muito obrigado. Professora Alexandra Lopes, quer concluir? Bom, de facto, é assim, a situação que nós estamos a viver às vezes faz-me lembrar aquela expressão que é muito usada na vida do dia-a-dia pelos cidadãos comuns. Bom, isto está tudo bem, olha, desde o momento que tenhamos saudinha, o resto nós vamos conseguindo governar. E, de facto, assim é, não é? E nós habituamos-nos a pensar isto no plano individual e, de repente, estamos a ser obrigados a pensar isto num plano assim mais coletivo, porque, de facto, está-nos a faltar a saudinha. E quando somos obrigados a escolher entre a saudinha ou o dinheirinho, as coisas tornam-se, efetivamente, ainda mais complicadas. Eu gostava, se me permitisse, só de acrescentar duas palavras rápidas a propósito de temas que foram aqui aflorados e que têm de facto a ver também com a questão da pobreza, porque a pobreza não é só monetária, a pobreza é na realidade um fenómeno multidimensional quando nós olhamos para o que significa viver em pobreza e quando olhamos para, de facto, a vida das pessoas. Falou-se aqui das pessoas mais velhas, eu particularmente
particularmente não gosto muito da palavra idoso, porque acho que já em si já cristaliza um conjunto de ideias e de pressupostos em relação àquilo que são as características da pessoa com uma certa idade, e portanto se calhar o idadismo temos que começar também a combater por aí. Mas, efetivamente, eu não podia estar mais de acordo com o que foi dito aqui em relação à forma particularmente tenebrosa, às vezes, com que ouvimos as pessoas falarem das pessoas mais velhas, do particular risco que eventualmente têm nesta epidemia e a desvalorização, às vezes, que sentimos efetivamente dessa situação. No entanto, permitam-me lembrar que, de alguma forma, há aqui uma certa cumplicidade daqueles que são os agentes sociais com responsabilidade nestas matérias, desde logo, por exemplo, se nós pensarmos na forma como diariamente são organizadas as conferências das autoridades da saúde, as conferências de imprensa e é passada a informação sobre a epidemia, a própria forma como nós transmitimos a informação tem contribuído para dar um particular destaque a esse traço epidemiológico, que é discutível enquanto traço epidemiológico. Portanto, nós podemos discutir se de facto é a idade em si ou um conjunto de situações que se tornam eventualmente mais prováveis com o avançar da idade. E corremos o risco de condenar a uma situação de profunda pobreza, se não monetária, emocional, afetiva, uma franja muito larga da população portuguesa. E se alguma coisa a literatura também nos tem mostrado, é que a solidão, o isolamento, a desvinculação emocional causa mais problemas de saúde e mata mais do que uma quantidade diversificada de vírus e de doenças todos juntos. E, portanto, eu recomendaria algum cuidado, porque de facto a pobreza manifesta-se de várias formas, não é só pobreza alimentar, não é só pobreza tecnológica, é também pobreza relacional, afetiva, e nesse campo acho que não estamos a pensar em tudo, ou não estamos a pensar em tudo tão bem quanto isso. Só para terminar, e porque isto não deixa de ser irónico, nós estamos a iniciar a década dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que o grande mote é ninguém fica para trás, e essa é uma questão à qual eu acho que temos que estar particularmente atentos neste momento, porque de facto, se há também algo que nós sabemos sobre a pobreza e a pobreza mais estrutural, é que ela tem um indesejável, muito desagradável hábito de se ir reproduzindo e de se reproduzir de geração em geração. Geração em geração. Estes momentos são intergerações. Portanto, temos que ter o cuidado de, quando pensarmos a retoma, a pensarmos para todos e criarmos as condições para garantir que efetivamente ninguém fica para trás. Muito obrigada, professora Alexandra Lopes. Professora Adalberto, quer tirar algumas conclusões desta nossa conversa? Muito bem, muito obrigado. A conversa foi tão interessante e tão rica que as conclusões são fáceis de extrair, mas eu pegava numa imagem do Dr. António Vagão Félix, quando ele falava da necessidade de compreender a navegação à vista, claramente para não naufragarmos no imediato, para não irmos ao fundo, mas eu recomendaria que todos nós, sobretudo aqueles que projetam estrategicamente os países, nos preparássemos para que daqui a 4, 5 anos estivéssemos numa situação igual ou pior, e por isso, sem perder o sentido da navegação à vista, começássemos a pensar em novos instrumentos de navegação, em novos modelos de navegação e, sobretudo, em novos meios ou novos caminhos para atingirmos os nossos objetivos. Depois da lição que tivemos a nível planetário, ou que estamos a ter neste momento a nível planetário, seria imperdoável que todos nós que temos a responsabilidade de pensar e refletir sobre o nosso futuro, não ajudássemos a que os países no seu conjunto, e Portugal naturalmente é o nosso país, se preparassem para uma situação que tenderá a replicar-se, tenderá a acontecer com outro vírus, com outro tipo de ameaça no futuro, e percebermos que a navegação à vista apenas e só evita que nos afundemos no imediato, mas não garante a nossa sobrevivência na travessia do oceano. Muito obrigado e parabéns, Maria Luísa, e um grande abraço aos nossos convidados e aos nossos amigos do DAC. Muito obrigado também a todos, da minha parte. O grande poeta português Manuel António Pina, precocemente desaparecido, escreveu anos atrás: ainda não é o fim, nem o princípio do mundo. Calma,
é apenas um pouco tarde. Como sempre, agradecemos aos profissionais de saúde que continuam na primeira linha da luta contra esta pandemia, assim como agradecemos a todos aqueles que, mantendo-se nos seus postos de trabalho, permitem que o país continue a funcionar. Entretanto, mantenha-se informado e, se puder, ajude aqueles de que mais precisam. Nós continuaremos a ver-nos aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram.